O Senado deve iniciar nesta semana os trabalhos da CPI da Covid. Um acordo praticamente definiu os postos-chave da comissão, mas o senador Eduardo Girão avisou que vai disputar a presidência. E o parlamentar do Podemos do Ceará gentilmente nos atende aqui no Jornal da Manhã para falar sobre a expectativa da investigação no Congresso Nacional. Senador, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vindo, como vai? Muitíssimo obrigado, vou bem, Tiago, Kalina, muito obrigado por essa oportunidade. O gentil foi vocês me convidando para poder aqui dialogar sobre esse momento decisivo da história da nossa nação. Imagina, é sempre importante receber os parlamentares aqui. Agora, senador, eu pergunto, há uma grande disputa para o comando da comissão e também, claro, da relatoria, que é um ponto-chave, um ponto importante, muito se fala até no senador Renan Calheiros. O senhor acha que se a relatoria e a presidência, se esses dois postos ficarem com a oposição, o governo vai ser perseguido? Olha, Tiago, não é que se fala que vai ficar com a relatoria com o senador Renan Calheiros, é o acordão que foi feito aqui, né? Um acordão que foi feito, obviamente que eu não participei, que a sociedade não reagiu bem, a sociedade brasileira, com todo respeito ao senador Renan Calheiros, mas a relatoria que é escolhida pelo presidente, daí eu estou me candidatando à presidência dessa CPI, ela não pode absolutamente ter nenhum tipo de conflito de interesse. Aliás, ninguém dessa comissão deveria ter nenhum tipo de conflito de interesse para investigar quem quer que seja. Precisa ter isenção, precisa ter independência. É isso que o povo quer. O povo não quer palanque político eleitoral para 2022. Aliás, isso seria uma covardia, um desrespeito com a dor, com o sofrimento das pessoas. Então, eu acredito que essa CPI precisa ser técnica, essa CPI precisa ser muito técnica e que a gente possa buscar toda a verdade e não apenas a verdade. Da maneira como está sendo conduzido esse acordão, eu acredito que está tendo uma movimentação do povo brasileiro reagindo a isso. Nesse final de semana a gente viu isso nas redes sociais. Vai acabar em pizza para alguns, né? É uma frustração grande, porque a gente precisa investigar União, que é o governo federal, sim, é um dos requerimentos do senador Randolfo Rodrigues, mas o meu requerimento, que eu fui autor, inclusive tem uma tradição nessa casa que o autor é presidente ou relator, né? O meu investiga, além da União, há centenas de bilhões de reais do dinheiro do povo brasileiro que foram destinados a partir de verbas federais para estados e municípios. E escândalo, Tiago, Kalina, é que não faltou, né? Inclusive, no meu pedido, eu relacionei dezenas de operações da Polícia Federal no ano passado. Senador, na sequência, a pergunta é de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Senador, bom dia. Minha pergunta com relação ao governo federal. Sabemos, sim, dos péssimos, preocupantes números do Brasil na crise do coronavírus e sabemos diversas ações do governo. Um dia o presidente não usou máscara, não respondeu na época ao pedido da Pfizer pelas vacinas, mas tinha assinado, por exemplo, com a AstraZeneca. Isso são ações públicas. Todo mundo já sabe disso. O que uma CPI, neste momento, espera descobrir? O que tem potencialmente de novo que não é conhecido quanto à ação do governo federal? Olha, uma CPI como essa, que deveria pelo menos ser ampla, justa, independente, ela deve buscar se aprofundar nesses fatos, né? Avaliar se houve omissão, ações equivocadas, dolo com relação a exatamente como enfrentar essa pandemia. É isso que a gente quer. A gente quer chamar o ministro da Saúde desde o primeiro, por ordem cronológica, ouvir o senhor Mandetta, o senhor Taixe, o senhor Pazuello, isso no escopo para verificar a união, o que é que aconteceu no Amazonas, foi problema de quem ali, qual foi o equívoco, mas também a gente não pode tapar os olhos. O que está me preocupando é a posição de alguns colegas dessa comissão que já estão fazendo julgamento, ou seja, já tem uma suspeição aí. Para que CPI? Se já está dizendo quem é o culpado. Basta você pegar na imprensa as divulgações que foram feitas ontem.
Então, a gente não pode fazer pré-julgamento, a gente tem que ter serenidade, responsabilidade com o país, se aprofundar com investigação técnica e também investigar, repito, que isso é muito grave, as centenas de bilhões de reais de verbas federais que foram enviados para estados e municípios. O que eu posso garantir para vocês é que dinheiro não faltou aqui de Brasília enviado para estados e municípios. E escândalo, a gente vê também que não faltou, inclusive apurados supostos desvios pela Polícia Federal, que é uma das entidades mais acreditadas nesse país, e isso que eu gostaria, sempre dando o contraponto, o direito de defesa ampla, o contraditório, respeitando a Constituição, mas a gente tem que investigar tudo. Não pode nem blindar ninguém e nem pré-julgar, como está acontecendo agora, né? Colegas dessa comissão já dizendo quem é o culpado. Então, o que é isso? Isso aqui vai ser o quê? Senador, o senhor enfatiza que deve ser uma investigação técnica e justa e que devem ser investigados outros entes federativos. Como que isso deve acontecer? Como que essa investigação vai acontecer? Muito boa pergunta, Kalina. Aqui as pessoas ficam colocando, né? A gente vê alguns setores dizendo, mas se abrir muito, se sair do governo federal, for para investigar estados e municípios, as verbas federais, vai perder o foco. A gente ouve isso. Não tem absolutamente nada disso, né? Já foram feitas dezenas de CPIs aqui dentro, algumas exitosas para a nação, importantíssimas, que se buscou a verdade e se encontrou a verdade. E cada senador tem direito, é bom que a população saiba, e eu sei da audiência do Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan, cada senador tem direito a ter 51 assessores, tá? Acho um número muito alto, mas tem direito. Então dá para mobilizar essa equipe e trabalhar numa CPI dessa paralelamente, basta elencar prioridades. Isso fora o número de assessores numa CPI dessa que é composta, que já foi composta, né? Então, tem parlamentares aqui que têm experiência, que têm passado na casca do alho, como se fala, em termos de conhecimento de uma CPI, e nós estamos aqui para colaborar. O que nós não podemos admitir, né, a sociedade brasileira está acompanhando, está mobilizada, é que pegue um para Cristo, né? Isso não é cristão, isso não é correto. O que a gente quer é realmente que seja uma CPI que investigue a todo mundo, que está no escopo da CPI, claro. Inclusive, tem um fato que eu coloquei na minha, além das operações da Polícia Federal, um fato que muito me estranhou, é o Consórcio Nordeste. Vocês conhecem o Consórcio Nordeste, é uma reunião de governadores do Nordeste brasileiro que comprou 300 respiradores, eu cito lá no nosso pedido de CPI. No momento que a população do Nordeste mais precisava, esse consórcio comprou 300 respiradores. Até hoje não chegou esses respiradores, né? Então, houve um calote aí, não se dá um pio sobre o assunto, já mandei ofício. E eu quero convocar o presidente dessa CPI, né? O presidente desse consórcio Nordeste, porque, inclusive, perguntar para ele por que ele comprou esses respiradores da indústria da maconha. Não me pergunte o que é que tem a ver Covid, respirador com maconha. Mas foi esse o fato e eu estou muito curioso para saber a verdade sobre isso. Senador Girão, uma última pergunta. Afinal, quando a CPI deve estar instalada? Qual que é a sensação do senhor? E o grande debate, se algumas sessões serão presenciais, outras não presenciais, isso não interfere no andamento da CPI? Essa discussão se vai ser presencial ou não? Estamos justamente discutindo sobre isso, mas antes tem um processo, Tiago, que é importante a população participar enquanto ainda há tempo, que é a votação na próxima quinta-feira, ou seja, dia 22 está previsto, depois do feriado, essa votação aqui no Senado Federal. E é muito importante que a gente, por isso que eu me candidatei à presidência, né, dessa CPI, para que a gente possa ter uma CPI com isenção, que vá buscar os fatos, sem pré-julgamentos, mas todos os fatos, e não apenas alguns, blindando algumas partes envolvidas, como prefeitos e governadores. Acredito que pode ser feito de forma híbrida, alguns momentos dessa CPI,
com o uso da tecnologia, mas, por exemplo, nos inquéritos, né, uma acariação, por exemplo, não tem como ser feito pegar um computador e botar de frente para o outro. Depois cai o sinal, como é que fica isso? Então, em alguns momentos vai precisar ser presencial. Agora, o mais importante é que a gente atenda aos anseios, às expectativas da população que está mobilizada, querendo que seja uma CPI para valer, e não palanque político e não blindagem de certas pessoas da República que estão para serem investigadas no escopo dessa CPI. Senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Outro abraço. Parabéns pelo trabalho independente de vocês. Muito obrigado. Agora...